Um dos escribas, chamado Nicodemos, tinha visto o brilho ao redor de Jesus e sentido sua força, e isso não lhe dava paz. Por isso, levantou-se do leito durante a noite e foi até Jesus. «Mestre», disse ele, «sei que foste enviado por Deus. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Diz-me, o que devo fazer para alcançar o reino de Deus?» Jesus olhou para ele e viu que sua pergunta era sincera, mas também percebeu que Nicodemos ainda estava preso ao velho entendimento. Então respondeu: «Em verdade te digo, se não nasceres de novo, não poderás entrar no reino de Deus.» Nicodemos não entendeu essa resposta. Então Jesus acrescentou: «É necessário nascer de novo no Espírito. Vossos corpos, nascidos da carne, precisam perecer como tudo que é terreno, mas vosso espírito anseia por entrar na eternidade. Se ele não se tornar novo desde a base, não podereis entrar no reino de Deus.» Nicodemos começou a pressentir o que a resposta de Jesus queria dizer. Timidamente perguntou: «Como pode isso acontecer, Senhor?» Então Jesus explicou: «Em uma terra adormecida, sopra de repente um vento tempestuoso. Não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, mas sentes seu rugido e vês como ele revoluciona tudo. Quando se vai, aquela terra tem uma nova aparência. Assim acontece com os seres humanos, nos quais passa a força que procede de Deus. Ela sacode os que dormem, e de repente eles estão interiormente transformados, se não resistirem a essa força renovadora.» «Eu não quero resistir», exclamou Nicodemos. «Quero ser sacudido, quero que tudo em mim se renove. Diz-me, como posso fazer com que esse vento passe também por mim?» O escriba tremia, como se já estivesse sendo sacudido. Jesus o olhou sorrindo. «Tu és um escriba e não sabes disso? Se vós, que conheceis as promessas, não compreendeis, como o farão os ignorantes? Tento falar de forma tão simples que até uma criança possa entender.» Envergonhado, Nicodemos baixou o olhar. Ele estava decidido a mudar radicalmente sua vida, mas ainda não tinha compreendido que não poderia comandar o vento. Achava que tudo dependia dele mesmo. Jesus quis ajudá-lo e começou novamente. «Por amor misericordioso, Deus, o Eterno, enviou seu Filho ao mundo, para dentro de toda a escuridão, para que haja luz nas almas humanas. Por isso veio o Filho de Deus. Quem nele crer e seguir suas palavras, encontrará novamente o caminho certo, o qual conduz a Deus, e será capaz de permanecer firme no juízo que virá sobre o mundo.» Ao ouvir a palavra juízo, uma súbita compreensão veio sobre Nicodemos. «Senhor», murmurou, «então não vens para nos julgar?» «Não», respondeu Jesus com bondade. «Trago-vos a salvação antes que o juízo vos alcance. Trago luz e verdade. Após mim virá o Filho de Deus, que desde a eternidade está destinado a ser o juiz do mundo. Ó, seres humanos, se ao menos quisesseis ouvir!» Lágrimas surgiram nos olhos do escriba, embora ele não percebesse. «Senhor, creio em ti. Sei que és o Filho de Deus e agradeço-te.» Inclinou-se profundamente, segurou a barra da túnica de Jesus e pressionou nela seus lábios trêmulos. Jesus então pousou por um instante sua mão em bênção sobre a cabeça inclinada. Nicodemos saiu em silêncio, mas seu coração ardia, e ele pensava sentir o vento tempestuoso soprando dentro dele. Depois que Nicodemos se foi, Jesus também saiu para o ar livre. O céu estrelado arqueava-se claro e brilhante acima dele, e ele ergueu o olhar para o alto. «Ai», suspirou, «por que os seres humanos não conseguem te compreender? Estão rodeados de testemunhos de tua onipotência e grandeza. Davi te viu em tuas obras, mas hoje as pessoas apenas repetem sem pensar os salmos que ele cantou. Seus pensamentos voltaram a Nicodemos, o escriba e fariseu.
A fé em Deus estava sufocada sob o falso saber, mas ele havia buscado e encontrado. Quão mais fácil seria o caminho de Jesus se os outros fossem como ele? Será que Nicodemos manteria firme o que havia recebido naquela noite? Pai, suplicou Jesus, dá-lhe força para crescer em direção à luz. Então João, o discípulo, saiu da casa. Estava inquieto porque alguém havia visitado Jesus durante a noite. Era mesmo necessário, Senhor? Perguntou com leve reprovação. Que as pessoas venham a ti durante o dia. Quem teme a luz deveria ficar longe. Como julgais depressa, João? Respondeu Jesus. Quando teu corpo adoece e sofre, tu também não esperas pelo dia claro para buscar ajuda. E a alma não vale mais que o corpo. Nicodemos fez bem ao vir a mim sem hesitar, quando sentiu o chamado. Como podes dizer que ele agiu por medo? Verás ainda que ele me confessará publicamente diante dos homens. João silenciou, envergonhado, e Jesus voltou com ele para a casa. Alguns dias depois, os escribas, fariseus e anciãos realizaram uma reunião acalorada. Não podemos permitir que o povo se reúna por todo o país em torno de homens que ninguém conhece, exclamou um dos anciãos. 2 ou 3 tentaram tomar a palavra, mas antes que pudessem falar, ouviu-se uma voz calma. Por que ninguém os conhece? Todos voltaram os olhos para o orador. Era Nicodemos, que até então pouco falara nas assembleias. Sua pergunta os confundiu. Sim, porque ninguém os conhecia. Um deles se levantou. Ora, conhecemos essas pessoas. Acalmou. Jeú se expressou mal. Sabemos que um deles se chama João, filho do sacerdote Zacarias. O outro é Jesus, filho do carpinteiro José de Nazaré. O filho de José, exclamou Jeú surpreso. Eu sempre soube que esse menino sabichão ainda nos daria trabalho. Tu o conheces? Conta-nos, pediram vários com expectativa. Poderia ser interessante. Finalmente saberiam mais sobre esse homem. Mas Jeú fez um gesto de desdém. O que há para contar? Disse com irritação. Estive algum tempo em Nazaré no templo. Jesus também estudava lá. Estava adiantado para a sua idade, o que o tornava insuportavelmente autoconfiante. Sempre tinha perguntas. Por fim, meu ensino não lhe bastava mais, e sob o pretexto de que era necessário em casa, seu pai, muito condescendente, o tirou da escola. É tudo. Alguns sorriram discretamente. Vaidade ferida, sussurrou um. Deve tê-lo atingido fundo, a ponto de Jeú não esquecer a derrota até hoje. Um sacerdote mais velho tomou a palavra. Jesus de Nazaré, disse pensativo. Não era esse o menino que esteve no templo há uns 10 ou 12 anos? Foi Anás quem o trouxe, e todos nós nos alegramos com suas respostas e perguntas. Ninguém respondeu. Aquilo fora há muito tempo. Talvez não houvesse mais ninguém ali que tivesse falado com o menino naquela ocasião. Apenas Nicodemos estremeceu. Por isso, sussurrou para si, meu coração voou ao encontro de Jesus. Quando ele apareceu diante de mim naquela noite, como fui cego, a criança ainda brilha no homem. Preciso vê-lo novamente. Enquanto isso, Jeú retomara sua primeira pergunta. O que fazer para impedir essas aglomerações? Temia que os romanos vissem nelas uma ameaça de rebelião. Isso foi fortemente contestado. Que os romanos cuidassem de si mesmos. Se esses pregadores itinerantes os incomodavam, que eles tomassem providências. Não era problema dos sacerdotes. Além disso, João, que havia estudado com o rabino Sholem, era um homem muito instruído. Suas palavras não contrariavam a doutrina geral. Muitos sacerdotes admitiram que haviam escutado João. Ele falava sem rodeios, denunciava os pecados do povo sem medo, mas não dizia nada errado. Deveriam deixá-lo continuar. Mas ele está formando seguidores, protestou um amigo de Jeú. Agora esse Jesus já prega por todo o país e em breve virão outros.
Mas ele não batiza, deixem-no falar, riu um dos mais jovens. Acho que o que ele diz é muito bom. Tu achas? Zombou Jeú. Já o ouviste? Sabes o que ele prega? Ninguém entre os presentes havia ouvido Jesus. Tiveram de admitir, meio envergonhados. Eu o ouvi, até o questionei, disse novamente a voz de Nicodemos. Falou com simplicidade, sem emoção externa. Mas dentro dele ardia o desejo de que o vento tempestuoso passasse por todos aqueles corações. Nada encontrei de errado em suas palavras. Não ousou dizer mais, para não parecer partidário. Achava que, se fosse visto assim, não poderia mais defender Jesus com eficácia. Decidiram, então, ir entre o povo quando Jesus aparecesse novamente, para ver com os próprios olhos o que havia de verdadeiro nele.